Você já sentiu que sua mente não está mais como antes? Que está cada vez mais difícil lembrar onde deixou as chaves, o nome de uma pessoa conhecida ou até mesmo o motivo de ter entrado em um cômodo da casa? A maioria das pessoas acredita que isso é normal com a idade. Mas o que poucos sabem é que esses pequenos esquecimentos podem ser sinais silenciosos de que o cérebro está pedindo socorro. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, esses sinais passam despercebidos. Eles surgem devagar, em silêncio, no meio da rotina. Um cansaço mental constante, uma irritação sem explicação, uma dificuldade maior para se concentrar em tarefas simples. Tudo isso pode ser um alerta claro de que algo não vai bem com a saúde do seu cérebro. E quanto antes você identificar esses sinais, mais chance tem de reverter o processo e recuperar a clareza, o foco e a boa memória. A verdade é que, com o passar dos anos, o cérebro precisa de mais atenção. Ele começa a funcionar de forma diferente. A velocidade de processamento diminui, os níveis de alguns neurotransmissores caem, e o estresse acumulado da vida inteira começa a cobrar a conta. Se nada for feito, esses pequenos lapsos podem evoluir para problemas mais sérios. Mas aqui está a boa notícia. O cérebro tem uma capacidade incrível de regeneração, mesmo depois dos 40, 50 ou 60 anos. Basta dar a ele o estímulo e os cuidados certos. Com mudanças simples na alimentação, no sono, na respiração e na forma como usamos nosso tempo, é possível reacender conexões, formar novas memórias e sentir mais clareza mental todos os dias. O primeiro passo é reconhecer que algo está errado. O segundo é saber que existe solução. Por isso, nesse vídeo, vamos revelar os sinais silenciosos mais comuns de que seu cérebro está sobrecarregado e precisando de ajuda. E mais, vamos mostrar como você pode começar a cuidar dele hoje mesmo, com práticas simples que cabem na rotina de qualquer pessoa. E antes de continuar, deixa aqui nos comentários. Você anda esquecendo coisas simples no dia a dia? Compartilhar isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa. Um dos primeiros sinais de que seu cérebro está pedindo socorro é a dificuldade crescente de manter o foco. Você começa uma tarefa e poucos minutos depois já está pensando em outra coisa. Vai fazer café e esquece o fogo ligado. Pega o celular para responder uma mensagem e meia hora depois não lembra nem o que ia fazer. Isso não é apenas distração. Isso é um cérebro cansado, sem energia para sustentar a atenção por mais do que alguns minutos. E quando o foco vai embora, a memória sofre. É impossível lembrar do que você não prestou atenção. Essa falha, comum e negligenciada, vai minando sua produtividade, sua autoestima e até suas relações. Outro sintoma comum é a sensação de cansaço mental logo após acordar. Mesmo dormindo a noite toda, você já desperta com a mente pesada, como se não tivesse descansado de verdade. Isso pode estar relacionado à má qualidade do sono profundo, que é justamente a fase em que o cérebro se recupera, organiza informações e limpa toxinas. Dormir sem chegar a esse estágio é como colocar o celular para carregar num carregador quebrado. A luz acende, mas a bateria não enche. E no dia seguinte, você acorda sem energia mental. Isso vai se acumulando e, com o tempo, a mente entra em estado de exaustão silenciosa. E não para por aí. Outro sinal frequente é a perda de interesse em aprender coisas novas. Aquele livro que antes te atraía fica parado na estante. O curso online nunca é iniciado. O nome daquela música não vem, e você não se dá o trabalho de procurar. Parece pouco, mas isso mostra que o cérebro está perdendo motivação e plasticidade. A vontade de aprender é uma das primeiras funções que o declínio cognitivo atinge. E o mais assustador é que muita gente acha que isso é normal da idade, quando, na verdade, é um sinal claro de alerta. O cérebro saudável sente prazer em descobrir, entender e se conectar com o novo. Quando isso some, algo precisa ser revisto. E se você está se reconhecendo em algum desses sinais, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas estão passando por isso sem saber,
E o pior, achando que é só cansaço ou estresse. Mas identificar esses sintomas é o primeiro passo para recuperar sua mente. Outro sintoma que muita gente ignora, mas que pode ser um forte sinal de que o cérebro está sobrecarregado, é a oscilação de humor sem motivo claro. Sabe aqueles dias em que você acorda bem, mas de repente sente uma irritação súbita, uma tristeza que parece surgir do nada, ou um nervosismo fora de hora? Isso pode ter ligação direta com o funcionamento cerebral. Quando o cérebro está exausto, há uma queda na produção de serotonina e dopamina, os neurotransmissores do bem-estar e da motivação. Isso afeta diretamente o seu estado emocional. Você começa a reagir de forma exagerada a pequenas frustrações, perde a paciência com facilidade e sente que tudo está mais difícil. E o pior, isso vai drenando ainda mais sua energia mental, criando um ciclo de exaustão emocional e cognitiva. Além disso, existe um sintoma muito comum, mas raramente associado ao cérebro: a desorganização no dia a dia. Deixar de pagar uma conta, esquecer de responder uma mensagem importante, acumular tarefas simples por pura falta de iniciativa. Quando isso começa a se repetir, não é só preguiça ou distração. É seu cérebro sinalizando que está trabalhando no limite. O córtex pré-frontal, área responsável pelo planejamento e organização, perde eficiência quando está sobrecarregado por estresse, má alimentação e sono ruim. O resultado é uma vida caótica, sem ordem, que só aumenta a ansiedade e o sentimento de frustração. E há também o sinal mais silencioso de todos: a perda da clareza mental. Aquela sensação de que seus pensamentos estão nublados, como se uma névoa encobrisse sua capacidade de raciocinar com agilidade. Você sabe que sabe a resposta, mas ela demora a vir. Ou então se sente como se estivesse lento para entender o que está ouvindo. Isso não é apenas envelhecimento natural. Isso pode ser sinal de inflamação cerebral, deficiência de nutrientes ou excesso de estímulos digitais. A boa notícia é que isso pode ser revertido. E você vai ver como. Se você já passou por alguma dessas situações, não se culpe. O mundo moderno está acelerado, tóxico e esgota até as mentes mais fortes. Mas com alguns ajustes simples e consistentes, é possível limpar essa névoa mental e recuperar sua capacidade de pensar com clareza, foco e energia. Agora que você já entende os sinais mais comuns de que o cérebro está pedindo ajuda, vamos falar sobre o que realmente está por trás disso tudo. E não é só a idade. Existem 3 causas principais que silenciosamente sabotam sua mente todos os dias: má alimentação, falta de estímulo cognitivo e sobrecarga emocional. A primeira delas, a alimentação, tem um impacto direto e imediato no funcionamento cerebral. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras ruins e aditivos químicos provocam inflamações que afetam a comunicação entre os neurônios. É como tentar conversar num telefone com chiado e sinal fraco. O cérebro tenta funcionar, mas encontra resistência. Isso gera cansaço, esquecimento e até mudanças no humor. A segunda causa, a falta de estímulo cognitivo, é tão perigosa quanto. O cérebro precisa ser desafiado para continuar ativo. Quando você passa o dia todo fazendo as mesmas tarefas automáticas, sem nenhum novo aprendizado, sem esforço mental, os neurônios se acomodam. Eles literalmente enfraquecem por falta de uso. Imagine um músculo que você nunca exercita. Ele atrofia. Com o cérebro, é a mesma coisa. E quanto menos você o usa de forma consciente, mais lento e fraco ele se torna. Por isso, a sensação de mente enferrujada é tão comum depois dos 50 anos, especialmente se você não cultiva o hábito de aprender algo novo com frequência. A terceira causa é a sobrecarga emocional. Viver sob estresse constante, sem pausas reais para descanso e relaxamento, ativa uma resposta no cérebro chamada de modo de sobrevivência. Nessa condição, ele prioriza as funções básicas, como manter o corpo alerta, e desativa funções superiores,
como memória de longo prazo, criatividade e concentração. É como se seu cérebro dissesse: agora não dá para pensar, preciso apenas sobreviver ao que está acontecendo. E viver assim, dia após dia, vai drenando toda a sua capacidade mental. A mente fica sempre acelerada, mas sem direção. E isso é exaustivo. Mas aqui vai o ponto mais importante. Todas essas causas podem ser combatidas com atitudes simples, práticas e possíveis, mesmo com uma rotina cheia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar pelos hábitos certos, aplicados de forma constante. E no próximo bloco, vamos te mostrar exatamente o que você pode fazer para dar esse primeiro passo. Antes de te mostrar o que fazer, quero te pedir uma coisa com carinho. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, considere clicar no botão de Super Thanks aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo informações que podem transformar vidas. Agora vamos seguir, porque chegou a hora de virar a chave. A primeira atitude poderosa para recuperar a saúde do seu cérebro é cuidar da sua energia física e mental. E tudo começa com a alimentação. Um café da manhã inteligente, por exemplo, pode mudar o rumo do seu dia. Substituir o pão branco e o café com açúcar por ovos mexidos com cúrcuma, abacate e um chá verde já fornece nutrientes que ativam seu cérebro de forma natural. A colina presente nos ovos, combinada com os antioxidantes do chá verde, ajuda na produção de acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória e atenção. E a cúrcuma, com seu efeito anti-inflamatório, reduz os processos silenciosos que atrapalham o funcionamento do seu cérebro. Simples, gostoso e acessível. Outra ação simples que faz toda a diferença é respirar de forma consciente. A maioria das pessoas vive no piloto automático, com uma respiração curta e superficial. Isso impede que o cérebro receba oxigênio suficiente e entra em modo de alerta. Um exercício de apenas 1 minuto por dia pode mudar esse padrão. Inspire profundamente pelo nariz. Conte até 4. Segure por 4 segundos. Expire lentamente pela boca por mais 4. Repita isso por 5 ciclos. Essa técnica ativa o sistema nervoso parasimpático, que induz relaxamento e reduz o estresse. Resultado: você sente mais calma, clareza e foco em poucos minutos. E não podemos deixar de falar do sono. Dormir bem não é luxo, é necessidade cerebral. Durante o sono profundo, o cérebro elimina toxinas acumuladas, consolida memórias e restabelece seu equilíbrio químico. Um chá de camomila com magnésio antes de dormir, luzes baixas à noite e evitar telas pelo menos 1 hora antes de deitar são hábitos simples que ajudam a garantir um sono reparador. Dormir mal uma noite pode te deixar lento. Dormir mal por semanas ou meses pode envelhecer sua mente em anos. Com essas 3 práticas, alimentação inteligente, respiração consciente e sono de qualidade, você já começa a sentir a diferença nos primeiros dias. O segredo está na constância. Agora que você já sabe por onde começar, vamos aprofundar mais. Um cérebro ativo precisa de nutrientes específicos. E a maioria das pessoas acima dos 50 anos está deficiente em pelo menos 3 deles: ômega 3, colina e magnésio. O ômega 3, principalmente na forma de DHA, é fundamental para a comunicação entre os neurônios. Ele forma parte da membrana das células cerebrais, melhorando a flexibilidade e a velocidade com que elas trocam informações. Sem ele, o pensamento fica lento, o raciocínio trava e a memória falha. Você encontra o DHA em peixes como salmão, sardinha e cavala. Mas se não consome esses alimentos com frequência, pode considerar a suplementação. A dose ideal gira em torno de 1.000 miligramas por dia, sempre com orientação de um profissional. A colina é outro nutriente vital, mas que muita gente nem conhece. Ela é precursora da acetilcolina, responsável pela memória, aprendizado e controle muscular. Uma das melhores formas é a citicolina, que tem alta absorção e ação direta no cérebro.
Tomar 250 miligramas por dia pode melhorar foco, memória de curto prazo e até ajudar no humor. Já o magnésio atua como calmante natural. Ele regula o sistema nervoso, ajuda a reduzir a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Sua deficiência está ligada à irritabilidade, insônia e confusão mental. A forma mais indicada é o magnésio-glicina ou treonato, que tem maior efeito no cérebro. Mas não basta apenas consumir esses nutrientes. É preciso preparar o ambiente mental para que eles sejam bem aproveitados. E uma das melhores formas de fazer isso é por meio de exercícios mentais simples. Resolver palavras cruzadas, fazer cálculos de cabeça, aprender uma nova palavra por dia ou até mesmo escrever à mão um diário com 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Esses pequenos desafios ativam áreas importantes do cérebro, aumentam a neuroplasticidade e reforçam conexões neuronais que estavam adormecidas. E mais, são formas eficazes de combater a tristeza, a apatia e o tédio que tantas pessoas enfrentam nessa fase da vida. O segredo não está em fazer tudo de uma vez. Está em criar uma rotina que alimente o seu cérebro com o que ele realmente precisa: bons nutrientes, estímulo diário e descanso de qualidade. Cuidar disso é dar a si mesmo a chance de viver com mais clareza e presença. Agora que você já sabe como nutrir e exercitar sua mente, é hora de falar dos inimigos silenciosos que estão roubando sua memória todos os dias, muitas vezes sem que você perceba. O primeiro deles é o açúcar refinado. Ele parece inofensivo no café da manhã ou na sobremesa do almoço, mas seu efeito no cérebro é devastador. O excesso de açúcar causa picos de glicose no sangue, que inflamam o cérebro, prejudicam a comunicação entre os neurônios e aumentam o risco de doenças degenerativas como o Alzheimer. Cortar o açúcar não significa abrir mão do prazer de comer, mas sim trocar por opções inteligentes: frutas, tâmaras, mel puro em pequenas quantidades. Seu cérebro agradece. Outro vilão é o excesso de telas. Ficar horas no celular, na televisão ou no computador, pulando de conteúdo em conteúdo, sem foco, fragmenta sua atenção. O cérebro passa a funcionar em estado de alerta constante, o que prejudica a memória, a concentração e o sono. Experimente reservar pelo menos 1 hora por dia sem telas. Use esse tempo para ler, caminhar ao ar livre, conversar olho no olho com alguém. Você vai se surpreender com a calma que isso gera. A falta de sono também é um inimigo poderoso. Dormir mal, seja por insônia, interrupções frequentes ou noites curtas, impede que o cérebro se reorganize. Durante o sono profundo, ocorre uma faxina cerebral. Toxinas são eliminadas, memórias são organizadas e o equilíbrio emocional é restaurado. Negligenciar o sono é como deixar de fazer manutenção no motor do seu carro. 1 hora ele para. E não podemos esquecer do estresse crônico. Ele desequilibra os hormônios, acelera o envelhecimento do cérebro e cria uma sensação constante de cansaço mental. A mente não desliga, mesmo quando o corpo está parado. Por isso, cultivar pausas, silêncios e momentos de autocuidado não é frescura. É necessidade. Meditação, oração, caminhadas, jardinagem ou simplesmente observar a natureza. Tudo isso acalma a mente e ajuda a limpar o excesso de ruído mental. Ao eliminar esses sabotadores, você abre espaço para que o seu cérebro funcione com clareza, energia e foco. E isso pode significar muito mais do que apenas lembrar onde deixou as chaves. Pode significar recuperar sua autoestima, sua autonomia e sua alegria de viver. Você pode estar se perguntando: será que ainda dá tempo de mudar? E a resposta é um grande sim. Nunca é tarde para cuidar da mente. O cérebro tem uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele pode se adaptar, criar novas conexões e se renovar mesmo depois dos 50, dos 60 ou dos 70 anos. E quanto mais você se dedica a cuidar dele, mais ele responde. Pequenas mudanças diárias criam grandes transformações.
Se hoje você sente que está esquecendo palavras, perdendo o foco ou se sentindo mentalmente cansado, não aceite isso como algo normal da idade. Isso é apenas um sinal de que seu cérebro precisa de atenção. E a boa notícia é que ele responde muito bem ao cuidado. Quando você começa a colocar em prática essas orientações, alimentação certa, estímulos mentais, descanso de qualidade e controle do estresse, algo muda. Você começa a sentir mais clareza para pensar, mais energia para agir, mais presença nas conversas. A mente fica mais leve, o corpo acompanha. Você volta a ter prazer em aprender coisas novas, se sente mais confiante nas decisões e até a memória de longo prazo melhora. Aquela lembrança boa que parecia esquecida reaparece. Aquela palavra que não vinha à cabeça surge com facilidade. E se tem uma coisa que as pessoas mais maduras valorizam, é a autonomia. Poder lembrar das coisas com nitidez, manter uma conversa com clareza, tomar decisões sem depender dos outros. Tudo isso tem um valor imenso. A mente ativa é uma forma de liberdade, e cuidar dela é um ato de amor próprio. Por isso, se em algum momento você se sentiu frustrado, achando que sua mente estava ficando fraca, entenda que você não está sozinho. Isso é mais comum do que parece, mas também é mais reversível do que te contaram. A ciência comprova. Com as escolhas certas, é possível reverter o declínio cognitivo e viver com lucidez por muito mais tempo. E tudo começa com um passo. Só um, depois outro. E quando você se der conta, estará vivendo com mais presença, mais disposição e mais alegria. Você não está esquecendo por acaso. Seu cérebro está pedindo socorro. E agora você sabe como escutar esses sinais. A boa notícia é que, ao cuidar da sua mente com carinho e atenção, você não apenas evita um colapso silencioso, mas também conquista mais vitalidade, clareza e bem-estar em todas as áreas da sua vida. A mente é o centro de tudo. É ela que filtra o que sentimos, como reagimos, o que decidimos. E quando ela está forte, todo o resto começa a entrar no lugar. As relações melhoram, o humor se equilibra, o corpo responde com mais energia. A vida, enfim, ganha mais sentido. É por isso que este vídeo não é apenas uma informação qualquer. Ele é um lembrete, um alerta gentil de que você merece mais. Mais memória, mais foco, mais tranquilidade mental. Porque não importa a sua idade, nem o que você já passou. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Seu cérebro tem fome de cuidado. E você tem total capacidade de oferecer isso a ele. Não precisa ser difícil, não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Agora, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você se identificou com os sintomas, com as histórias, ou sentiu esperança ao ouvir tudo isso, eu te peço com carinho. Compartilha esse vídeo com alguém especial. Talvez um amigo, um parente, ou até um vizinho que anda dizendo que anda esquecendo demais. Às vezes, uma mensagem simples pode mudar o dia ou a vida de alguém. E claro, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A gente ainda vai falar de dicas práticas, receitas saudáveis para o cérebro, hábitos simples que fazem diferença e muito mais. O canal Mente Viva existe justamente para isso. Para te lembrar que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e que envelhecer não precisa significar perder memória, foco ou alegria de viver. Você pode sim ter uma mente ativa, leve e viva, todos os dias. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, seu cérebro é seu maior aliado. Cuide dele com amor. Ele vai te surpreender.